irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Romanos 10, versículo de número 17. Eu aguardo você achar. Romanos, Novo Testamento, Romanos 10, versículo de número 17. É um verso pequeno, mas o texto da palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos repetir todos juntos esse versículo, irmãos. 1, 2, 3. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bom. Os irmãos podem se assentar, glorificando ao nome de graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui debruçados sobre os 4 pontos importantes a respeito do hábito de oração na vida do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre prioridade. O primeiro ponto é disciplina, o segundo ponto, prioridade, o terceiro ponto, intimidade, o quarto ponto, dependência. Aleluia. E nós tratamos na semana passada a respeito de que Jesus, ele tem prioridades estabelecidas, ou seja, e por Jesus ter prioridade estabelecida, ele segue as prioridades a qual é de suma importância sobre a sua vida. No livro de Lucas, no capítulo de número 6, nós vimos a respeito de que Jesus tinha tanto prioridade na sua vida de oração, que o texto vai dizer que Jesus, ele vai passar um período em oração, e ele vai passar uma noite inteira em oração. Abra sua Bíblia em Lucas 6, versículo de número 12. A palavra de Deus diz assim, Lucas 6, versículo de número 12: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. Diga assim, irmão: Jesus passou a noite em oração. Então, para que nós entendamos esse contexto aqui, a noite para o judeu, ela dava-se início, Victor, às 18 horas. Então, a noite para o judeu, ela se inicia a partir das 18 horas. E o dia para o judeu, ele se inicia às 6 horas da manhã. Então, se nós fizermos uma simples conta, das 6 horas da noite até às 6 horas da manhã, quantas horas Jesus orou, irmãos? 12 horas. Jesus colocou o joelho no chão, Mário, e ele orou por 12 horas. Para qual motivo? Para escolher 12 discípulos, e esses discípulos teriam a possibilidade de mudar a história de toda a humanidade. Se Jesus ele ora por 12 horas, e Jesus ele tem 12 homens que ele vai escolher para ser os seus discípulos, quantas horas Jesus orou por cada discípulo, irmão? Jesus passou 1 hora de joelho pela vida de cada um dos seus discípulos. Então, com essa palavra, eu quero que você receba inspiração dentro do teu espírito
que você ore um pouco mais sobre a vida daqueles a qual você está esperando que se converta, que receba a palavra, que receba Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida. Jesus orou 1 hora por cada um de seus discípulos. Agora os irmãos imaginam eu tirar 1 hora de oração pela vida do Vitor, 1 hora de oração pela vida do Daniel, 1 hora de oração pela vida da Jennifer, da missionária Kátia, e orar 1 hora por cada um de vocês. Quanto tempo nós temos passado em oração por aqueles que nós queremos que estejam aqui do nosso lado? Então a primeira palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida é: receba a graça de Deus para orar um pouco mais pela sua família. Eu vou profetizar, hein? Para orar pelos seus amigos, para orar pelos seus colegas. O Espírito de Deus vai nos dar graça, irmão, para a gente orar por eles. E eu quero profetizar, hein? E eles vão estar sentados aqui do nosso lado, dando glória a Deus, misturado com aleluia, porque a gente decidiu orar, irmãos. Imagine, mamãe, se a gente passar 1 hora de oração todo dia pela Tamires, pela vida dos nossos parentes, amigos, colegas, hein? O que Jesus não pode fazer se a gente gastar um pouco mais? A gente diz: eu quero que esteja aqui, eu quero que esteja dando glória a Deus aqui, mas a gente precisa gastar um pouco mais. Se Jesus orou 12 horas, é possível que ele tenha orado 1 hora por cada um de seus discípulos. Diga assim: Jesus priorizava a oração. Muito bem, irmãos. E nós havemos aprendido que nós devemos ter disciplina, mas disciplina ela tem que ter unidade com a prioridade, porque nós podemos ser disciplinados, mas nós não podemos ter prioridades. Você quer ver algo? Você pode acordar todos os dias em ponto 5 horas da manhã e você não tem o hábito nem a prioridade de falar com o Pai antes de qualquer coisa. Você tem uma disciplina, e isso é bom, isso é produtivo, só que as prioridades são outras. E aqui nós estamos aprendendo que nós precisamos alinhar as prioridades sobre a nossa vida. Ilustramos isso em Mateus 7, hoje já foi lido Mateus 7, pela vida do nosso diácono Alex, mas eu gostaria de ler o versículo de número 24. Mateus 7, há uma reflexão rápida aqui em Mateus 7, versículo de número 24, é uma ilustração. Mateus 7, hoje nós vamos ler bastantes textos, quero ser didático, quero que você gaste um tempo aí, pelo menos 1 hora lendo. Pelo menos 1 hora, já que a gente não dá conta de ficar 12 horas aqui no culto, né? A gente pelo menos 1 hora, a gente consiga aí ler a palavra de Deus. Mateus 7, versículo 24, o texto diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus irmãos, guardem essa expressão aqui, ó. Todo aquele que escuta, o que? As minhas palavras. Mas não é só isso, e as pratica. Então nós temos 3 palavras aqui, ok? Diga assim: escutar. Diga assim: palavra e praticar. Então nós temos 3 abordagens: escutar a palavra e poder praticar, ok? Nós devemos escutar a palavra, mas porém nós devemos também praticar a palavra de Deus. Aqui nós lemos o texto de Romanos 10, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então, se porventura nós estivermos tendo um problema de fé, o que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos alimentar a nossa fé ouvindo a palavra de Deus, ok? Porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir
da palavra de Deus. Ou seja, o ouvir, se os irmãos perceberem, ouvir ou escutar as palavras, vai ser que há uma implicação aqui no texto, que todo aquele que ouve a palavra de Deus, há uma implicação. E qual que é a implicação? Ele precisa agir, ok? Então não basta nós só se assentarmos na casa de Deus. Isso é muito positivo, isso é muito importante, pastor, porque o Senhor está dizendo isso? Porque nós damos gabinete para muitas pessoas que não têm uma transformação de vida eficaz, e nós vamos vasculhar o caminhar. Está na casa de Deus, ouve a palavra, mas quando sai da casa de Deus, não tem o hábito de praticar a palavra. É óbvio que não vai triunfar, não vai ter vitória sobre vitória, porque a Bíblia nos orienta que nós devemos ouvir a palavra, mas nós devemos praticar essa palavra. Então, todos aqui que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas implica com que nós devamos ter ações, e as nossas ações ao ouvir a palavra de Deus possam ser ações positivas. Eu quero pedir para que você vá comigo em João, capítulo de número 10, versículo de número 27. Eu estou falando que nós devemos ouvir a palavra, mas ouvir a palavra vai implicar com que nós tenhamos ações, prática. João capítulo de número 10, versículo de número 27, o Senhor Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer assim, as minhas ovelhas, elas estão ouvindo a minha voz. Mas não é só isso. As ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz, sim, mas não para só aqui. Jesus vai dizer que precisa ter uma ação. E qual que é a ação da ovelha? Seguir ao Senhor Jesus. Então nós precisamos estar diante do pastoreio de Cristo. Salmo 23, o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e não é nada me faltará, mas é de nada eu tenho falta. Por qual motivo? Porque o Senhor é o meu pastor, e por o Senhor ser o meu pastor, eu ouço a sua voz. E qual que é a ação que eu preciso ter? Seguir o meu pastor. E quem é meu pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu perguntar aqui, tem ovelha de Jesus? Tem ovelha de Jesus? Graças a Deus. É por isso que nós estamos dispondo o nosso coração a servir, mas a seguir a Jesus. É como se Jesus estivesse indo diante do rebanho, e ele estivesse falando com as suas ovelhas, e as suas ovelhas estivessem com os olhos fixos em Jesus. Sabe, irmãos, só tem um jeito no Salmo 23 da gente atravessar o vale da sombra e da morte. Só tem uma maneira: é se o pastor for à nossa frente e ele dizer assim: ovelhinha, vem por aqui, vem por aqui. E ele vai, porque o vale é um lugar íngreme, e qualquer descuido a ovelhinha pode cair ribanceira abaixo. Mas por qual motivo a ovelhinha não se distrai e não olha lá para baixo? É porque enquanto ela está caminhando, o pastor está dizendo: vem, ovelhinha. E a ovelhinha está de olho fixo no seu pastor, e ela não se distrai, ela não se distrai. Pastor, o que você está dizendo? Eu quero dizer a você que podemos ter ribanceiras na nossa vida, mas se a gente colocar os olhos fixos em Jesus, você não vai cair, você não vai cair, você não vai cair, você não
passar pelo vale da sombra e da morte, eu estarei seguro. Temos segurança, por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Amém? João 6, volte algumas páginas. João 6, olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 45. Ouvir a palavra de Deus implica com que cada um de nós tenhamos ações. Nós devemos agir. Se diga de passagem que água parada dá dengue, né, irmão? Então, uma palavra de Deus, o irmão diga assim: meu irmão, é melhor você se movimentar. João 6, versículo 45, olha o que diz a palavra de Deus. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Jesus está dizendo assim para os judeus daquela época, que eles estavam dispostos a aprender com o Pai. E todo aquele que aprendeu do Pai ouviu. Mas Jesus vai dizer assim: já que você aprendeu do Pai e você ouviu, você precisa ter uma ação. E qual que é a ação? Se no primeiro ponto as ovelhas vão seguir, no segundo ponto as ovelhas elas precisam ir até Jesus. Ou seja, ouviu do Pai, aprendeu, Jesus está dizendo: então você precisa vir a mim. Por isso que Jesus aparece no cenário em Mateus 11, dizendo assim: ó, vinde a mim, vinde a mim. Quem? Todos quem? Que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. E qual que é a promessa? Eu vos aliviarei. Então, se nós ouvimos a voz do Pai, nós devemos agir como? Indo até a pessoa bendita do Senhor Jesus. O último ponto é Lucas, capítulo de número 11. Eu estou falando com os irmãos que nós devemos ouvir a palavra de Deus, mas ouvir a palavra de Deus implica em ações. Ouvir a palavra de Deus implica em prática. Nós devemos praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Lucas 11, versículo 28. As palavras do Senhor Jesus vai dizer assim: mas ele disse antes: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus. Só que para aqui, irmãos, não, o texto continua, e o texto diz assim: e aguardam. Jesus vai dizer assim, que nós devemos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e tenham cada um de vocês por privilegiado de quê? De poder ouvir a palavra de Deus. Há muita gente que estão em outro cenário que queria ter a oportunidade de ouvir, presbítero, a palavra de Deus. Nós já visitamos hospitais, presídios, casa de recuperação, e nós vemos a sede brotar dos olhos, como o presbítero aqui nos ensinou, sobre a alma faminta, e eles querem ouvir a palavra de Deus, só que no momento eles não têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui numa quinta-feira à noite, muitos de nós vieram dos seus trabalhos, glória a Deus, enfrentaram o trânsito, mas chegaram
chegaram na casa de Deus e são privilegiados por qual motivo? Porque você é bonito? Não é isso. Porque você tem muito dinheiro na conta? Não é isso. Nós somos privilegiados porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do nosso Senhor. Mas não é só ouvir, o ouvir implica em prática. E se eu ouvir, o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar a palavra de Deus. É isso que o salmista vai dizer: Senhor, escondi, eu guardei a palavra do Senhor. Aonde? No meu coração. Para quê? Para que eu não peque contra o Senhor. A palavra de Deus ao teu coração é: você é bem-aventurado. Por quê, pastor? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. Agora você tem a oportunidade de guardá-la no seu coração. O problema é que o inimigo da nossa alma vai fazer de tudo, igreja, para tentar roubar a semente que foi implantada aqui, no nosso coração. É isso que Jesus explica sobre os 4 tipos de solos, aonde que um deles, as aves do céu descem para roubar as sementes que haviam sido semeadas sobre o solo. E é isso que o inimigo da nossa alma ele tenta fazer. A gente vem para a casa de Deus, a gente se aceita, a gente ouve a palavra de Deus, só que quando a gente sai, há uma luta dentro da gente para que isso não fique guardado, para que não gere prática na nossa vida. Porque se não gerar prática, não teve semeadura. Se não teve semeadura, a semente foi lançada em terra infértil. Mas nós estamos aqui pregando para uma boa terra. A semente vai cair no teu coração e ela vai produzir em nome do Senhor. Eu estou dando uma ordem no mundo espiritual que Satanás não vai roubar a semente semeada aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor está se levantando nesses últimos dias para praticar a palavra de Deus. Você entendeu o cenário triste e difícil? O cenário do bom samaritano. A palavra tinha sido semeada no templo, irmão, mas a sair do templo você encontra alguém à beira do caminho, e o sacerdote e o levita precisam passar de largo, porque eles estão presos a rituais, eles não querem se sujar, eles não querem fazer rituais para poderem se purificar. Mas existe sempre alguém, irmão, que tem a palavra guardada no seu coração, que quer praticar aquilo que aprendeu no templo. Eu vou repetir: que quer praticar aquilo que aprendeu no templo. Sempre quando a gente sair, vai ter alguém jogado no caminho, e Deus vai te usar. Você precisa ter vinho, você precisa ter ataduras, você precisa ter azeite. Nós vivemos em dias que as pessoas estão feridas, nós vivemos em dias que as pessoas precisam de aconselhamento. Elas não querem o nosso dinheiro, mas ela quer 5 minutos do teu tempo. O Espírito de Deus me leva a profetizar. Não basta estar aqui só ouvindo, precisa guardar para que tenha prática. Tem alguém ferido, precisando do azeite que você está recebendo aqui. Pelo amor de Deus, tem alguém recebendo azeite aqui? Tem alguém recebendo vinho aqui? Tem, porque tem alguém ferido lá fora, esperando você. Eu estou profetizando que teu telefone vai tocar, alguém vai chamar e dizer: faça uma oração por mim, me dê um aconselhamento. Eu estou em dia de angústias e de aflições, mas você não vai ficar sem saber o que dizer. Deus vai colocar Deus vai colocar a palavra certa na tua boca, vai ter azeite na tua boca, vai ter vinho para produzir alegria dentro desses corações. Nós precisamos ouvir.
mas nós precisamos agir. Chega de um evangelho, irmãos, onde não tem prática, balela, conversa fiada, é só enganação. Nós vamos em muitos lugares, irmãos, e como meu pastor dizia, é só enchendo linguiça. Não é um evangelho prático. Eu não acredito no evangelho, irmãos, que não toca em vidas. Eu não acredito no evangelho político, sabe, aonde não toca as almas, não toca o necessitado, não toca o coração do aflito. Eu acredito no evangelho prático, irmãos, no evangelho simples, aonde o Galileu vai falar de 5 pães, 2 peixinhos, aonde o Nazareno vai falar assim: pega a rede, tem barco, tem pesca. Mas o evangelho que toca almas, toca vidas. As pessoas sabem que estão sendo tocadas pelo Espírito. Enquanto eu ministro aqui, eu sinto que o Espírito está tocando o coração da igreja. Enquanto eu ministro aqui, eu sei que o Espírito de Deus está te tocando e o Senhor está te preparando. Você não entendeu ainda, mas eu preciso te dizer, aleluia, eu preciso te dizer que você está sendo preparado para um propósito maior. Você está sendo forjado, aleluia. Você está sendo forjado para um propósito maior. É simplesmente para ajudar alguém, para acudir alguém. Esse evangelho que é só para a gente acumular. O Alex já diz aqui que a gente não deve acumular as coisas dessa terra. O nosso reino não é dessa terra. É campanha para abrir porta disso. É chave para abrir porta da. Chega desse evangelho. Eu acredito no evangelho que rompe as cadeias, quebra os terrores, é batalha, a dura que marcou comércia. Tem mais alguém que acredita nesse evangelho aqui? Eu acredito no evangelho de poder. Eu não acredito só no evangelho de teoria. Eu acredito no evangelho de virtude. Deus vai te levar nos presídios, rapaz. Deus vai te levar nos leprosários. Deus vai te levar em nome de Jesus. Ei, jovens, que evangelho é esse? Que a gente entra aqui, aí chega na escola, a gente não prega. Que evangelho é esse, jovens? Que vocês estão vivendo? Chega! A gente entrar e sair tudo que não é transformado, sempre repetindo pecado sobre pecado. A gente não consegue falar de Jesus. As pessoas estão colocando barreiras na frente. Que evangelho é esse? Que a gente diz que professa que dentro, pula, chora, se arrepia, mas isso não está sendo diferente nas pessoas que são parentes nossas, pessoas que são nossos amigos, pessoas que estão conosco no dia a dia, não estão vendo a diferença na nossa vida. Eu estou pregando o evangelho prático. É um evangelho muito simples, é pão, ovo, peixe, mas é um evangelho que funciona, que tem transformação de vidas. Jesus, desde terça-feira, tem movido o meu espírito com o espírito missionário. A igreja precisa se preocupar com as almas. A igreja precisa se preocupar com os perdidos. A igreja precisa se preocupar com o campo missionário. Ah, não, deixa isso para os missionários fazer. Não, isso é obrigação nossa, igreja. É nós que precisamos acudir. Senão a gente vai estar pregando aqui, vamos estar sendo igual um sacerdote, um levita. A igreja precisa se mover em missões. Não, pastor, eu dou uma cesta básica, está tudo certo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando em tocar vidas, tocar família, tocar pessoas. Ah, irmãos, Jesus tem movido o meu coração com a obra missionária. Nós precisamos nos preocupar com a causa de Cristo. E Jesus veio para pregar, ele disse: ide, pregai também. Nós precisamos, irmãos, de um evangelho prático, de uma vida simples, mas de coisas que funcionem sobre a nossa vida. Amém? Diga assim: ouvir a palavra implica em agir. Não estou nervoso não, irmão, estou enérgico.
Aquele que ouve, ele precisa guardar. Nós finalizamos essa parte aqui, Lucas 11, 28. Só que assim, uma das coisas que a gente precisa também entender, irmãos, nós ouvimos, e todo aquele que ouve implica em agir, mas não é só agir, Jennifer. Nós precisamos agir em conformidade com aquilo que nós estamos recebendo de Deus, irmãos. Você quer ver no alto? Jesus, o Espírito de Deus fala assim: você precisa perdoar essa pessoa. O que a gente faz? Não sei, Deus, é muito difícil. Só que peraí, Jesus falou comigo, Alex, Jesus falou com o meu coração, me deram perdão, e faz esse cenário, e aí a gente fica aqui, ó. Entende? Então não basta só ouvir, eu tenho que ouvir, mas em agir, em conformidade com aquilo que eu estou ouvindo de Deus. Se eu perguntar aqui, irmãos, eu não tenho dúvida, Deus tem falado com cada um de vocês. O problema não é Deus falar, o problema não é nem a gente ouvir, irmão, porque a gente está ouvindo. O problema é a gente agir, o problema é a gente praticar. Então, o que eu mais tenho conversado com os irmãos não é os irmãos com dúvida de estar ouvindo a Deus ou não. Os irmãos têm ouvido a Deus, a palavra tem sido pregada de quinta, de domingo aqui, os irmãos têm ouvido a Deus. Toda vez que abre sua Bíblia, o Pai está falando com a gente. O problema não é Deus falar e a gente ouvir, o problema é a prática que a gente precisa ter com aquilo que nós estamos ouvindo, irmãos. Então é isso que o Espírito está confrontando a sua igreja hoje aqui. Aquilo que você ouviu, você precisa ser obediente, irmão. Seja obediente com aquilo que você ouviu, ainda que para muitas pessoas você seja um louco. Não foi assim na vida de Noé, mas ele ouviu a voz e ele praticou. Eu gostaria de ler um texto com você, Tiago, capítulo de número 1. A gente já está caminhando para finalizar. E como sempre, nunca sai do meu previsto de terminar o que eu quero. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22. O presbítero já disse essa fala aqui hoje, mas eu gostaria de ler. Gente, vai tomando nota de tudo que está sendo posto aí, ok? É muito importante essa aula também. Eu estou falando sobre prioridade na oração, só que tem os braços, né? Você se lembra que o Éden ele tinha 4 rios? Certo? O Éden tinha 4 rios que o regavam. Então, a mensagem é assim, ela tem muitos braços, né? Mas ela vai passando, vai gerando alimento. Tiago 1,22 diz assim: e sede cumpridores da palavra. Olha isso, que coisa fantástica. E não somente ouvintes. Por quê? Enganando-vos com falsos discursos. Então eu não quero viver um evangelho de falso discurso. Eu não quero viver o evangelho, irmãos, e isso vem para mim primeiro. Não quero viver um evangelho de falso discurso, um evangelho que não tem transformação genuína na vida das pessoas. Se de fato Deus está tocando em mim, o Senhor vai me usar para tocar vidas também. E é isso que o Tiago está falando. Nós devemos ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Ou seja, ouvir gera ação, gera prática, ok? Versículo de número 19 desse mesmo capítulo, verso 19. Olha o que Tiago vai dizer: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago ele vai ratificar esse pensamento que nós devemos estar prontos para ouvir. Cada um de nós devemos estar pronto para ouvir. E nós devemos ser tardios a falar. E nós devemos ser tardios
a se irar. Por qual motivo? Tiago está querendo nos ensinar: se eu não ouço bem, eu não respondo bem, ok? Se eu não ouço bem, esteja pronto para ouvir. Se eu não ouço bem, eu não vou responder adequadamente. Com certeza você já deve ter passado por esse episódio. Você falou alguma coisa para alguém e a pessoa entendeu de uma outra maneira. E aí tem pessoas que elas já são mais assim, ríspidas. A pessoa chega: quem foi que você falou? Não falei nada, não. Eu acho que você entendeu errado. Ah, não, tudo bem então. Ou seja, se nós não ouvimos bem, nós não vamos responder bem. É isso que Tiago está falando. Nós precisamos ouvir bem, para que nós possamos responder bem. Em que sentido? Dois pontos. Nós não devemos nos precipitar. E aqui está o ponto que Jesus quer falar com a igreja. Aleluia. Jesus me falou isso hoje. Falou: alguns dos meus filhos têm se precipitado muito. Aleluia. Eu me coloco aqui também. Alguns dos meus filhos têm se precipitado muito. Algumas das minhas ovelhinhas têm se precipitado muito. Aleluia. E por qual motivo? Porque não está ouvindo bem. E aí gera duas precipitações. Tiago vai dizer: tardio no falar, precipitação na fala. Segunda precipitação na ira, ou seja, precipitação nas ações. Nós estamos aqui, irmãos, nos precipitando em dois pontos. Primeiro ponto, nós estamos nos precipitando nas nossas ações. Segundo ponto, nós estamos precipitando na nossa fala. Por qual motivo? Porque nós não estamos ouvindo bem. E por não ouvir bem, eu me precipito na minha fala. Eu me precipito nas minhas ações. Eu vou usar um exemplo e a gente já finaliza, tá bom? Gênesis 12. Vamos ver se a gente não se identifica aqui. Gênesis 12. Aleluia. 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 Deus. Gênesis 12 diz assim: esse homem vai representar a precipitação das ações, ok? As precipitações das ações. Só que aqui nós temos uma precipitação no sentido positivo. Em Gênesis 12 é um sentido positivo. O texto diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, ou Abrão. A minha pergunta que eu faço para os irmãos: se o Senhor disse, o Senhor está falando? Sim, muito óbvio. Interpretação de texto. O Senhor disse, então o Senhor está falando. O Senhor disse a Abrão. E o que o Senhor disse? Sai de tua terra, de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aqui as promessas são o futuro, né? Far-te-ei, abençoar-te-ei, e todas essas questões. Só que quando nós vamos no versículo de número 4, acha o verso de número 4 aí. Aleluia. Versículo de número 4 vai dizer assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aqui nós vemos Abrão ouvindo a voz de Deus, irmão, pega isso aqui. Abrão está ouvindo a voz de Deus. Ó, eu quero que você saia assim, assim, assim. Nem vou entrar na questão de Ló. Quero que você saia assim, 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 assim. Mas Abrão, nas ações, ó, lembra de Tiago: tardio não se irá representações. Abrão aqui agiu
positivamente. Por quê? Porque ele ouviu, esteja pronto para ouvir. Aqui Abraão ouviu a voz de Deus e Jennifer, ele obedeceu. O texto vai dizer que Deus pediu para ele sair e ele, vamos lá, Deus pediu para ele sair e ele saiu. Senão Abraão não sai, vamos junto comigo. Ou seja, Abraão saiu, Abraão foi, ok? Só que Abraão não sabia para onde ele iria ir. O Senhor falou assim para ele: sai. Só sai. Por isso que ele é o pai da fé. Ele creu e isso foi imputado como justiça. Então tem precipitações que elas são positivas, precipitações no sentido de ação. Eu agir de uma maneira pronta a ouvir aquilo que está vindo do céu. Então aquilo que está vindo do céu vai gerar uma ação na minha vida. E é isso que Abraão fez. Ele ouviu e ele está agindo positivamente. Só que também tem um lado negativo. Capítulo 15, por favor. Aleluia. Capítulo de número 15 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, então aqui Abraão está ouvindo de novo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. É mais ou menos Deus dizendo assim para ele: Abraão, eu sou o teu escudo. O escudo é arma de defesa ou arma de ataque? Então Deus estava dizendo assim: eu sou a tua defesa. Imagina ter Deus como defesa. Aleluia. Quem tem Deus como defesa? Imagina um escudo que não se rompe. Eu sou o teu escudo, a tua defesa. Então a defesa do crente. Deixa isso aqui para outra dia. Vamos para o versículo de número 4. O texto diz assim: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo. Então Abraão está ouvindo de novo aqui a voz de Deus. Olha que beleza. Abraão está ouvindo Deus falar. E o Senhor vai dizer assim: ele questiona a respeito do filho, que ele não tinha filho, estava avançado em idade. E o texto diz assim: eis que veio a palavra do Senhor dizendo a ele: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tua entranha sair, este será o teu herdeiro. Então levou para o lado de fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão ouviu a voz, e o texto diz que ele creu. Só que, lembra que eu disse aqui para os irmãos, que toda vez que a gente ouvir a palavra de Deus, seja em sonho, seja em revelação, seja em profecia, seja em palavra pregada, vai exigir da gente o quê? Uma ação. Só que o tempo passou, e aqui que mora o problema da precipitação, hein? Quando o tempo está passando, eu tenho uma palavra de Deus, uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra, minha família, minha casa, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Só que nesse intervalo o tempo passa, e o problema é quando o tempo passa, a gente se precipita em fala e ações. E aí passou-se aproximadamente 10 anos dessa palavra que Deus havia liberado sobre o coração desse homem aqui, chamado Abraão. E aí sabe o que começou a acontecer? A esposa dele começou a se precipitar. E aí eu quero ler com você o capítulo 16, e aí a gente vai precisar finalizar no capítulo 16. Capítulo 16, verso de número 1 e verso de número 2. 16 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura
terei filhos por ela. E agora quem Abraão vai ouvir? Lê aí, lê aí. Abraão, um homem velho, maduro, o pai da fé, está trocando a voz de Deus, está trocando a voz de Deus pela voz da precipitação. Sim, imagine eu e você. Abraão, um homem velho, quase 100 anos chegando, Sara com 90, ainda tem um intervalo aqui de tempo. Mas ele dá ouvido à voz da precipitação. O texto diz assim: e ouviu Abraão a voz de Sara. Só que a promessa não era que Abraão teria um filho com Agar. Não era essa a promessa. A promessa era que das entranhas de Abraão, então, ou seja, isso é ligadura. Deus também estava falando de relacionamento, de matrimônio. Estava falando com ele a respeito de vínculos profundos. Pastor, como o senhor sabe que não era Ismael? O próprio Deus falou lá no capítulo 22. Quando o Senhor manda aparelhar todas as coisas, o Senhor fala assim: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac. Foi Deus que falou. Deus nem citou Ismael na conversa. Deus foi e falou assim: ei Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaac, e sobe para oferecer ele para mim. Só que aí o que acontece? Abraão, velho, maduro, avançado em idade, o pai da fé, se precipitou por ações equivocadas. E qual foi o problema? Abraão arrumou um problema enorme com o nascimento de Ismael. Nasce uma nação a partir de Ismael. E hoje nós temos eles combatendo contra os próprios descendentes de Isaac. Por qual motivo? Por causa de uma precipitação. Você está vendo os problemas que a gente pode causar por causa de uma precipitação? Você está vendo que alguns conflitos na nossa família poderiam ter sido evitados? Quem está entendendo isso aí? Por qual motivo? Porque às vezes a gente se precipita na fala e a gente se precipita em ações. E aí o que acontece? A gente gera conflito e a gente gera problema familiar. Abraão teve que mandar Agar embora, imagina. Por qual motivo? Porque ela desprezou a sua senhora, ela desprezou Sara. O horário já foi. Ela desprezou Sara. E aí o que aconteceu com esse cenário todo? Teve que mandar ela embora. Mas o Senhor, por ser filho dele, ratificou a promessa, falou: ele vai ser como um jumento de ferro. Irmão, jumento já é duro, irmão. Quem é jumento quando tem empaca, ninguém tira ele daquele lugar. Agora você imagina o próprio Deus falando: Ismael vai ser como um jumento de ferro. O Islã, você acha que veio da onde? É um jumento de ferro. Ninguém tira, truculento, quer tudo. Eles querem Israel para eles. Olha a briga que deu, está até hoje. Por qual motivo? Por causa de uma precipitação. Diga assim: precipitação. Abraão ouviu a voz da precipitação. E essa palavra precipitação, ela significa queda. Precipitar-se é cair. É cair. Se precipitar é cair. Ou seja, Abraão não precisava se preocupar com a precipitação. Por qual motivo? Porque no versículo de número 1, quando Deus vai falar com ele, antes de falar do filho, o Senhor fala assim: Abraão, eu sou seu escudo, hein, Abraão? Eu sou seu galardão, viu, Abraão? Ou seja, galardão significa salário, significa recompensa. Era Deus dizendo assim para ele: antes de você esperar alguma coisa vir de qualquer pessoa, Abraão, eu estou aqui no céu e estou disposto a dar para você, viu, Abraão? Eu sou o teu pai, Abraão, sou o teu escudo. Eu sou aquele quem te protege, aquele quem te defende. E outra coisa, sou eu, Deus, quem provê sobre a tua vida, Abraão, aquilo que você precisa. No seu lugar, fique de pé em nome de Jesus. Libere uma palavra de Deus sobre o seu irmão. Diga: meu irmão, não se precipite em nome de Jesus. Diga assim para ele: fica firme na sua promessa. Isso.